3:05, 20 graus a temperatura. Aqui conosco está o engenheiro Ricardo Saporiti, que coordenou o trabalho, o estudo, para aferir a qualidade do pavimento do trecho da BR-101 entre Paulo Lopes, Santa Catarina, e Osório, no Rio Grande do Sul. O senhor estava nos falando aqui justamente dos principais problemas apontados. Exato. E aí? Pois é. Então você veja o seguinte, quais são os principais problemas assim, técnicos que terão que ser resolvidos a curto prazo vamos dizer, na conservação e na manutenção da BR-101 no trecho sul. Vamos dizer, o caso de pontes. Nós temos várias pontes ali que foram construídas, foram projetadas há quase 5 décadas atrás. Que, vamos dizer, hoje elas teriam que passar por um processo de alargamento e de reforços. Porque o que acontece? A estrutura dessas pontes, quando elas foram dimensionadas, foi por um determinado trem de carga, que nós chamamos em engenharia, que é o peso dos caminhões que por lá passam, que hoje é muito diferente do que era naquela época. Então essas pontes, obrigatoriamente, elas têm que passar por um processo de reforço e de alargamento, né? Isso é um caso. O caso, por exemplo, do pavimento. O pavimento, se não houver o sistema de drenagem na rodovia, se não funcionar perfeitamente, a umidade vai deteriorar o pavimento. E o que a gente percebe, vamos dizer, a olho nu, qualquer leigo que passa lá vai perceber isso. O sistema de drenagem está completamente abandonado, sem conservação nenhuma. Coisa que tem que ser uma conservação de rotina. Por isso que nós sempre falamos, tem que haver conservação e manutenção de rotina. Evidentemente que os caminhões, hoje, com a carga que levam, eles começam a fazer aqueles trilhos ao longo do pavimento e com o problema da umidade ela vai infiltrando e vai tirando, vamos dizer, as condições de suporte do pavimento existente. E isso está ocorrendo ao longo de toda a... Agora, engenheiro, a situação é tão maluca, né? Nós temos problemas em todas as áreas no Brasil. Semana passada, o RBS Notícias trouxe informação repercutindo ainda, né, o que o Estúdio Santa Catarina denunciou na semana passada, o excesso de carga dos caminhões. Sim. E o Fabiano Londero nos disse aqui o seguinte: Renato, muitos dos caminhões flagrados são caminhões de empreiteiras contratadas para fazer reparos na rodovia. Sim. Quer dizer, mas isso é um negócio que tem que ser investigado também, né? Quer dizer, o caminhão que está levando material para recuperar a rodovia, ele está com excesso de carga, justamente está deteriorando a própria rodovia que ele está consertando. Por isso que no caso, vamos dizer, de uma concessão, o Renato, veja, os contratos de concessão rezam que a concessionária tem que ter um determinado número de balanças ao longo do segmento concessionado e que essas balanças funcionem dia e noite. Agora, quando o assunto passa para o poder público, a coisa é diferente. Uma balança dessa quebra, demora um mês ou ano para consertá-la. Sim. E os caminhões estão lá passando. Engenheiro, o seguinte, há risco para o usuário? Olha, eu vou citar aqui um exemplo assim que eu até no trabalho a gente demonstra com fotografias para o leigo pegar. Quem quiser ter acesso a esse trabalho é só entrar no site da Federação das Indústrias. Lá na parte de logística aparece todo o trabalho completo. Sim. Nós mostramos, inclusive, no trabalho, o desnível existente do pavimento, da pista de rolamento para o acostamento. Esse desnível aí não deve ser nunca, pelas normas técnicas, superior a no máximo 5 centímetros. Quando ultrapassa isso aí, bota em risco ao usuário. Imagina, em velocidade. Exatamente, em velocidade. Um caminhão carregado cai ali, ele perde totalmente o controle. Sim. Nós encontramos ao longo da BR-101 Sul locais onde o desnível chega a 25 centímetros. É um buraco, né? É um buraco. É evidente, acaba virando um buraco. Qualquer problema que tenha um caminhão carregado, mesmo um automóvel, uma trancada... Perde estabilidade. Cai ali, ele vai capotar. Perde estabilidade. Então isso coloca em risco a vida dos usuários, sem dúvida nenhuma. Olha só, e agora também tem um detalhe interessante, né? Porque quanto pior for o estado de conservação de uma rodovia que é pública e que será entregue à iniciativa privada depois num regime de concessão, maior vai ser o valor do pedágio. Sem dúvida nenhuma. E depois a turma reclama. Sem dúvida nenhuma. Então, quanto mais tempo se demorar esse processo, maior vai ser a taxa de pedágio. Então, objetivamente, o que a Fiesc está fazendo com esse trabalho? Ela está encaminhando o trabalho para nossas
representantes políticos em Brasília, o Fórum Parlamentar Catarinense, a todos os senadores, as autoridades federais, ao ministro dos Transportes, ao próprio gabinete da Presidência da República, ao governador do Estado, evidentemente, à Assembleia Legislativa, a todos os nossos representantes políticos, para que eles nos ajudem, que eu quero dizer a Santa Catarina, no sentido de que seja incluído nos estudos que o governo federal está fazendo no momento, uma terceira etapa do Programa de Investimento em Logística, o PIL, que seja incluso o estudo, vamos dizer, ou concessão do segmento entre Paulo Lopes e Osório à iniciativa privada, através da taxa de pedagiamento, ou, se for o caso, que seja incluído dentro de um programa do CREMA, terceira etapa ou quarta etapa do DENIT, que venha fazer uma conservação permanente e contínua do segmento. O que nós não queremos, o que nós, a sociedade, não quer, Renato, Igor e ouvintes, é que continue esse processo de degradação sem uma perspectiva de sustá-lo. No trecho que é concessionado, qual é a situação? É muito diferente? Não é diferente. Não é diferente? Não, minto. É diferente, sem dúvida. Não é igual a que está... sim. Hoje, vamos dizer, os senhores todos sabem que a Federação das Indústrias tem acompanhado, assim, para e passo, o desenvolvimento do trecho concessionado no segmento norte, entre Paulo Lopes e Curitiba, São José dos Pinhais. A gente tem cobrado, assim, tecnicamente da autopista Litoral Sul e, a bem da verdade, nós temos que dizer o seguinte: houve uma mudança significativa para melhor nos procedimentos da concessionária. Uhum. Então, há problemas? Não tem dúvida nenhuma, existem problemas que têm que ser resolvidos, mas só que melhorou em muito. Todos os usuários que lá transitam, eu acho que vão confirmar isso que eu estou dizendo, melhorou muito o pavimento, a conservação, a manutenção da estrada. Engenheiro Ricardo Saporiti, que coordenou o estudo sobre o trecho entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul na BR-101, relatório da Fiesc, muito obrigado pela sua atenção aqui conosco. Eu aqui agradeço e estou sempre às ordens. Bom final de semana. Este é o Notícia na Tarde.